Hora de conversar com a Mônica Bergamo, aliás, dando sequência aos assuntos trazidos aqui pelo Felipe Killing, mas com as apurações dela, com os bastidores apurados pela Mônica, que hoje fala sobre a viagem de Lula ao Catar e também expectativas para a libertação de mais reféns, falando do Oriente Médio, e uma nova repatriação de brasileiros em Gaza. A gente ficou tanto nessa expectativa da segunda lista, né, Mônica? Por qual desses assuntos você quer começar? Bom dia. Olha só, bom dia, Sheila, bom dia, Carla. Essa ida do presidente Lula ao Catar, né, ela aumentou as expectativas em relação à situação dos brasileiros, Sheila, que ainda estão em Gaza, especialmente em relação a um brasileiro, o Sheila, que é uma história dramática, Michel Rosenbaum. Ele é brasileiro, ele mora em Israel há décadas e ele desapareceu no dia do ataque brutal do Hamas a Israel. Não há notícias dele desde então, eu já conversei com a família dele, com a irmã dele, a Mary, e a família trabalha, Sheila, com duas possibilidades: de que ele esteja morto, infelizmente, ou de que ele esteja entre os reféns. Nessa situação, quer dizer, você imagina uma situação horrorosa, como ser refém, mas é para a família até uma esperança de que isso tenha ocorrido, porque ele pode estar ainda com vida, né, e pode ainda voltar para casa. Não é claro a situação, qual é a situação, né, qual é a realidade, o que aconteceu com ele, mas há uma expectativa de que o governo brasileiro possa interceder para ter melhores informações, né, mas há aqui algumas questões, Sheila. Eu conversei hoje com diplomatas, 3 diplomatas hoje para amanhã, que me disseram que, em primeiro lugar, a situação agora é bem diferente da dos brasileiros que estavam em Israel e em Gaza. Quer dizer, os que estavam em Israel no começo do conflito voltaram imediatamente. Em poucos dias já estavam todos no Brasil. Os de Gaza foi a novela que a gente acompanhou, os primeiros 30, cerca de 30, mas o Brasil tinha naquele momento, apesar das dificuldades todas, o Brasil tinha a possibilidade de apresentar uma lista, de fazer pressão, de ligar para de ligar para o presidente de Israel, de ligar para o presidente do Catar, para o emir do Catar, de ligar para os Estados Unidos, de ligar para todo lado para fazer pressões para que eles saíssem de Gaza o mais rápido possível. Demorou mais do que o desejado, né? Mas eles, enfim, desembarcaram no Brasil. Agora, no caso da negociação de reféns, ela é muito mais delicada, ela é muito mais complexa. Países como o Brasil têm uma capacidade praticamente nula de pressionar, de pedir a inclusão de brasileiro, sendo que não estão sendo chamados a fazer isso. E há centenas de famílias em Israel querendo seus familiares queridos de volta, né? Há pressões e diversas situações. Então, há gestões, sim, pelo que me disseram esses diplomatas, pelo que eu apurei, mas, segundo eles me dizem, elas são feitas na mais absoluta discrição e de uma forma muito diferente. Não dá para ficar ladeando, falando, dando entrevista, colocando no tweet, queremos o brasileiro de volta. Não é assim que as coisas, nesse caso, que já era muito delicado lidar com quem estava em Gaza, né, Sheila? Uma situação horrorosa, os brasileiros lá podendo morrer a qualquer momento sob uma bomba, né? Mas agora a situação, ela exige uma maior contenção e discrição, porque é mais difícil influenciar, né? Há uma tentativa, mas ela precisa ser muito discreta, ela precisa ser muito contida. E há também a nova lista dos brasileiros que estão em Gaza ainda, 86 brasileiros, né, o Sheila, que agora querem sair de lá. Você sabe que, ou familiares de brasileiros, você sabe que quando começou o conflito, a embaixada brasileira na Palestina falou: olha, quem quiser nós vamos colocar na lista. E muitos que tinham dupla nacionalidade, que eram binacionais, que são binacionais, acharam que o conflito teria curta duração, que acabaria logo, e queriam ficar em Gaza, não queriam sair de lá mesmo sob bombardeio, mesmo nessa situação dramática pela qual está passando o território. Mas agora não vem nenhuma esperança de seguir, né? E mesmo de que esse conflito termine logo. Então querem vir para cá, são 86 pessoas, mas também aqui há uma pressão menor, porque há um cessar-fogo, então o risco de morte é menor, há acesso à comida, né? O que eles me descreveram é que a comida é muito escassa, não há frutas, não há proteína, praticamente são enlatados que chegam nos caminhões humanitários, né? Há um colapso, de fato, em Gaza, com 2 milhões de pessoas tentando sobreviver desesperadamente, mas agora é possível esperar, vão ter que esperar, né? O Brasil vai ter que esperar, porque a prioridade é a negociação dos reféns, é a saída dos reféns.
Então, vai ter que ter esse ritmo de espera. Essa viagem do Lula aumentou um pouco a expectativa, né, nessas famílias, mas é preciso ter calma e cautela, Sheila. Sem uma previsão de data, portanto, né, Mônica? O que preocupa, na verdade, é que, embora a gente esteja no momento de pausa, de cessar-fogo, ele é temporário. O próprio Benjamin Netanyahu já falou que essa guerra deve durar pelo menos mais 2 meses. Então, imagina, se a gente está falando de um colapso social, na saúde, com 100% da população passando por fome, esse número é da ONU, 100% da população passa fome. Hoje em Gaza. Faz uma alimentação ao dia, quando muito. E depende essencialmente dessa ajuda humanitária. Né? Não tem acesso à água potável o tempo todo. Mônica, me chamou a atenção uma das pessoas que integram nessas equipes, dizendo que quando chega ajuda humanitária e água é distribuída para essas pessoas, em garrafas, em galões, as pessoas abrem e tomam na hora. Porque não tem mesmo, é aquela água salgada, né, dessalinizada que a gente estava descrevendo com um pouco mais de detalhes, porque os brasileiros estavam lá e passando para a gente essas informações, mas as pessoas estão passando, inclusive, sede na faixa de Gaza. Sim, é isso que estão passando agora. O que me dizem esses diplomatas? Não há agora, nesse momento, viabilidade de o Brasil fazer o que fez, né, com o primeiro grupo de brasileiros, que é colocar uma pressão muito grande, né, porque agora você tem a situação dos reféns. Né, o cessar-fogo depende dessa troca de reféns por pessoas que foram presas por Israel, palestinos que foram presos por Israel. Então, quer dizer, eles são a prioridade justamente até para manter o cessar-fogo e para uma tentativa de que esse cessar-fogo dure mais. Então, não tem como você falar, mas eu quero que os 80 brasileiros saiam de Gaza imediatamente. Não é assim agora. Né? É preciso muita paciência. O que me disse uma pessoa que está em contato com esses brasileiros é que a situação é isso que a gente falou aqui já, quer dizer, é muito difícil, não tem água, pouca alimentação só de enlatados, não tem remédio, não tem hospital, não tem nada, gente, é bomba em cima de bomba que foi jogada, e a situação é de uma dramaticidade absoluta, aquilo que sempre se falou, a população civil punida coletivamente, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o Hamas, punidas, né, em consequência do ataque do Hamas, né, o Israel bloqueando totalmente o território, dificultando a vida no território, e essa população tendo que sair de um lugar para outro, mas não há agora o que fazer, quer dizer, é preciso muita paciência e esperar, quer dizer, o Brasil dando suporte a essas famílias, são 80 pessoas que estão nessas cidades próximas ali, estão um pouco mais dispersas, né, do que o grupo anterior, mas estão próximas ali da fronteira. Um dos diplomatas aqui no Brasil mesmo me falou, olha, a hora que tiver uma sinalização de que eles vão poder sair, imediatamente o avião vai para o Egito para buscá-los, e eles estão próximos à fronteira, é possível coordenar para que eles saiam em poucas horas. Então, essa expectativa novamente, porém, numa situação muito ruim, mas um pouco menos dramática do que aquela pela qual passaram os outros brasileiros que queriam sair de lá, porque ali tinha bomba sendo jogada, né, Sheila, Carla, por Israel, no norte, mas caíam bombas no sul também, e não chegava ajuda humanitária, e agora pelo menos a situação é muito ruim, mas pelo menos está chegando um pouco de gás, está chegando um pouco de remédio, está chegando um pouco de comida, ainda que enlatada, de baixa qualidade, ou seja, porque uma pessoa necessita comer, né, coisas frescas, saudáveis, não tem. Então, essa é a situação. E o Lula gerando muita expectativa, como sempre, mas com limitações, né? Claro, claro. Bom, e ao mesmo tempo em que a gente fala sobre a situação na faixa de Gaza, né, dessas pessoas que querem sair e das dimensões da guerra, do conflito em si, todos os dias imagens renovadas de esperança de familiares que reencontram os seus parentes que vão sendo soltos. A gente não consegue, né, dimensionar, é inimaginável que essas pessoas passaram 2 meses praticamente nas mãos, em poder do Hamas, depois daquele ataque terrorista do dia 7 de outubro, né? Então, ver famílias reunidas, e já houve casos, né, de gente que tinha perdido esperança, porque chegou a ter informação em algum momento de que o seu familiar havia morrido. Imagina, e de repente você é surpreendido com a informação de que aquele seu parente, e era uma criança, nesse caso aqui, uma criança de 12 anos que acabou sendo solta nesses processos de negociação dos reféns. Então tem sido também
É muito alentador, por um lado, acompanhar as famílias mais uma vez reunidas depois de algo tão brutal, tão selvagem que a gente viu acontecer naquele 7 de outubro, né? Muito fortes essas imagens também, né? É isso. Muito fortes, muito emocionantes. E a gente vendo as pessoas sendo libertadas, quer dizer, você fala, não dá para ter um acordo, para ter paz. Claro que isso é uma coisa complexíssima de anos e décadas, mas houve momentos em que a paz ficou, um acordo estava próximo, né? E de fato, por radicalismos ali, não foi possível, né? Sim. Mônica, um beijo para você. Mas essas imagens dão esperança. Dão esperança, sem dúvida. Sem dúvida. Mônica, um beijo para você. A gente volta a conversar amanhã nesse mesmo horário. Até. Até amanhã.